Fala galera, então hoje nós vamos criar um diagrama, aliás, vários diagramas dentro da plataforma, dentro da ferramenta StarUML. Para nós começarmos, nós vamos vir aqui em Model, ADD Diagrama, nós vamos começar com Use Case, né? Um caso de uso. Bom, então aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o ator, vamos colocar lá, usuário. E nós vamos criar um caso de uso, que é manter cliente. Perfeito, manter cliente. Esse caso de uso ele tem uma associação. Né? Nós podemos aqui criar também um campo, né? Um caso de uso cadastro. E colocamos isso aqui dentro. Perfeito. O usuário aí está fora e temos um caso de uso. Dentro desse caso de uso, nós podemos criar muitos outros casos de uso. Por exemplo, dentro de manter cliente, eu posso especificar quais são esses casos de uso. Cadastrar cliente. Alterar cliente. Excluir cliente. Consultar cliente. Bom, como isso aqui é uma especificação mais avançada, nós chamamos de generalização. Então, nós indicamos aqui com a seta Generalization. Eu indico da classe generalizada para a classe pai, né? Para o caso de uso mestre, aí, o caso de uso pai. Então, generalização. Beleza. Esse aqui é um caso muito simples aí, um caso de uso. Temos aqui um caso de uso base e alguns casos de uso generalizados. E está ligado diretamente com o ator, que nós chamamos ele de usuário. Tá joia? Então, aqui do lado direito, olha, tem aqui, ó, Use Case Diagrama. Eu posso dar um nome para ele. Caso de uso manter cliente. Legal. Então, dentro do caso de uso manter cliente, nós temos aqui todas essas ferramentas aqui, né? Essas propriedades para nós trabalharmos. Tá joia? Bom, depois que nós criamos o diagrama de caso de uso, nós podemos criar um diagrama de atividade. Então, por exemplo, vou criar aqui, olha, eu venho aqui em excluir cliente. Então, aqui nós temos as propriedades do nosso caso de uso aqui na esquerda. Então, quando eu clico aqui no caso de uso excluir cliente, olha, tem aqui o nome, qual que é o tipo de visibilidade, qual que é o estereótipo, se é abstrato, se tem uma especialização, left, sleeve aí, né? Então, aqui eu vou clicar com o botão direito, ADD Diagrama, Diagrama de Atividade. Ele vai abrir aqui embaixo. Então, aqui eu tenho caso de uso, Diagrama de Atividade. Eu vou dar outro nome. Atividade excluir cliente. Bom, quando nós escolhemos outro tipo de diagrama, ele vai dar outras paletas para nós trabalharmos. Então, nós colocamos aqui inicial, tá? Sempre o diagrama de... Pessoal do céu, sempre estou esquecendo aqui, tá? Diagrama de atividade, ele tem aqui o início, tá? E nós vamos colocar aqui as ações. Então, fornecer qual o cliente a ser excluído. Então, aqui ele vai ter que fornecer qual é o cliente que ele vai excluir. Aí nós temos um controle de fluxo. Aqui eu venho aqui e falo, né? Olha, o início, ele segue o fluxo aqui para fornecer qual o cliente a ser excluído. Aí aqui nós vamos colocar uma decisão.
Olha que interessante, né? Tem aqui decisão. Qual seria essa decisão? Então, vamos colocar aqui o controle de fluxo. Segue o fluxo. Qual que vai ser uma das decisões? Confirmar exclusão. Confirmar exclusão. Qual seria outra opção? Cancelar exclusão. Ou, melhor, né? Nós podemos simplesmente, né, exibir mensagem excluído, de sucesso. Beleza, vou lá e exibo a mensagem de sucesso. Se não, exibir dados do cliente. Dentro dessa decisão aqui, eu posso vir colocar um controle de fluxo. Decisão inválida. Devo ter clicado errado ali. Vamos de novo. Daqui para cá. Beleza. Aqui nós temos um guard que eu posso colocar assim, olha, exclusão confirmada. Então, se caso foi lá e confirmou a exclusão, ele vai simplesmente colocar mais para cá. Isso, perfeito. Ele vai simplesmente exibir mensagem de sucesso. E aqui nós temos outra questão. Se vamos vir de novo, controle, guarde, exclusão cancelada, ou seja, significa que vai existir uma pergunta. Confirma? Confirma. Se ele confirmar, exibe mensagem de sucesso. Se ele não confirmar, exibir dados do cliente. E aqui nós podemos exibir último cliente. É uma ação. Então, independente se ele excluir ou não excluir, nós vamos seguir esse fluxo, tá joia? E em cima desse fluxo, nós vamos lá e finalizamos o fluxo principal aqui de como que nós vamos excluir um cliente. Então, ficou perfeito aqui. Nós criamos agora um diagrama de atividade. Como que vai funcionar esta atividade? Então, fica tudo aqui dentro, tá? Activity 1. Bom, então nós já criamos um diagrama de caso de uso, criamos um diagrama de atividade. Eu poderia criar, observem que esse diagrama de atividade, ele ficou dentro do excluir cliente. Olha que interessante. Então, aqui dentro do excluir cliente, nós temos um manter cliente, né? Que isso está dentro do outro diagrama. E nós podemos vir aqui e observar como que ficou o diagrama de atividade de excluir cliente. Para dar continuidade agora na sequência de diagrama, nós vamos criar, ou pelo menos iniciar aqui, o nosso diagrama de classe. Então, para isso aí, nós podemos vir em Model, ADD Diagrama, formate... Tá, Model, ADD Diagrama, classe Diagrama. Então, nós temos aqui, olha, mais um diagrama que nós podemos criar, tá? Vamos chamar aqui classe, diagrama de classe. Bom, nós vamos criar aí um diagrama de classe de cliente. Então, o primeiro, cliente. Nós estamos fazendo aqui um cadastro de cliente, não? Manter cliente. Voltemos lá. Quais são as informações que esse cliente vai ter? Então, ele vai ter código do tipo inteiro. O que mais? Nome do tipo string.
Aqui eu já posso clicar no mais e ir adicionando. Vou colocar aqui como se fosse o endereço, porém eu vou ter que criar uma classe de endereço. Eu vou fazer uma classe dupla aqui, pode ser? Então vamos criar aqui a classe endereço. O que esse endereço tem? Código do tipo inteiro, rua do tipo string, número do tipo string também. Por que número do tipo string? Porque tem alguns números de casa que tem um complemento. Então pode ter lá a rua, o número 1000A e o número 1000B. O que mais? Vamos colocar aqui bairro, string, CEP, cidade. Tá bom, só para a gente aprender. Ok? Então, esse tipo endereço aqui, ele é de que tipo? Ele é do tipo endereço. E nós vamos lá e fazemos uma associação. O cliente está ligado com o endereço. Vamos criar aqui mais alguns. Agora, nós criamos até aqui as classes de visão. Então, uma das coisas que a gente pode fazer sempre, olha aqui, olha, eu cliquei em cliente, temos aqui, né, diagrama de classe. Cliente. Eu clico em código, olha o tanto de propriedade que tem para um único atributo. Então, qual que é o tipo? Int. Qual que é o nome? Código. Qual que é o estereótipo? Se é público, privado. Aí vocês vão mexendo, tá? Se é estático, olha lá que interessante, tá? Vai clicando aqui, ele vai mexendo lá, ó. Read online, muito interessante. Bom, uma das coisas que eu quero fazer aqui, eu cliquei na classe e eu venho aqui, estereótipo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Entity, não vai aparecer. Bom, uma das coisas que a gente tem que fazer antes é clicar aqui fora de qualquer classe, Model, ADD Profile, UML Standard, tá? Então ele vai acrescentar algumas coisas aqui embaixo, não tem importância. Porém, agora eu clico aqui em cliente, clico aqui em estereótipo e eu consigo falar que essa classe é do tipo entidade. Olha lá que interessante. Entity. Clico aqui em endereço e também vou falar que essa classe é do tipo entidade. Agora nós vamos criar outras classes. Vamos criar aqui uma classe de visão. Tela cliente. Perfeito. Tela cliente, eu já vou vir aqui e já vou colocar o estereótipo nela. É do tipo, como que nós chamamos? Ela é boundary. Tá aqui, boundary. Ela significa que é do tipo visão. Essa classe ela vai ter alguns atributos. Qual é o tipo de atributo? O primeiro é o cliente do tipo cliente. Com esse cliente aí que nós vamos trabalhar. Cadastrar, excluir, alterar. Então, ele tem um atributo aí do tipo cliente. Nós podemos aqui criar um atributo para cada classe do tipo entidade, que é o construtor. Porém, eu vou deixar sem que lá na frente a gente vai entender. Eu vou colocar o construtor somente aqui no endereço, tá? Então, olha aqui, olha, nesse botão a gente consegue criar um construtor. Eu simplesmente vou lá e coloco endereço. Então, significa que ele tem um construtor. Vou deixar o cliente sem, e lá na frente eu vou criar de outra forma. Bom, então temos aqui a tela. A tela ela vai ter alguns métodos, algumas funções. Quais são? Cadastrar, alterar, excluir, consultar, exibir cliente. Esse exibe cliente, nós vamos trabalhar nele. Então, esse exibe cliente específico, eu vou clicar nele e vou colocar aqui ele vai receber um cliente do tipo cliente. Agora sim. Isso, tá?
Então, agora eu coloquei um parâmetro dentro dele. Ele vai receber uma variável da classe cliente. Ok. O cadastrar, nós vamos fazer aí como void. Então, eu coloco 2 pontos void. Significa que ele não retorna. O excluir, a mesma coisa. O excluir, o alterar a mesma coisa. O excluir a mesma coisa. Isso aí vai depender se nós vamos trabalhar com espera ou sem espera. Então, uma das maneiras aqui, se eu colocar cadastrar e não esperar nada, simplesmente o método vai fazer e não vai ter retorno, significa que quem for ser executado esse método aí, ele vai ter que se preocupar com isso. Tá? Então, temos aqui a classe diretamente, classe tela cliente. Nós vamos fazer uma associação, tá? Tela cliente com cliente, porque ele tem um cliente do tipo cliente. Então, até aqui, pessoal, não tem nada de novo aí, né? Criamos 3 classes aqui, simples, de certa forma. Agora, nós vamos criar uma classe de controle. Então, temos a visão e os modelos. Agora, nós vamos criar aqui cliente controle. Olha lá. O que o cliente controle ele vai ter? Então, ele vai ter métodos para trabalhar com a classe, tá? Então, vamos aumentar aqui, vamos criar alguns métodos. Bom, quais são esses métodos? Cadastrar. A diferença é que eu vou fazer o quê? O cadastrar da tela, ele não recebe nada. Ele vai simplesmente criar um objeto do tipo cliente e enviar para o controle de cliente cadastrar. Então, é óbvio que o controle de cliente, ele precisa, tá? Receber um cliente do tipo, 2 pontos, cliente com C maiúsculo, porque a minha classe é com C maiúsculo. E o nome do meu objeto, da minha variável de objeto, ela é com letra minúscula, tá? Bom, pessoal, o vídeo até aqui ele já está ficando grande. Então eu vou pausar e vai ter a parte 2.